Quer começar, Jadson? Falando um pouco aí, a gente estava numa troca antes de vocês chegarem, desde ontem, e foi até aqui já É, online. não, eu começo até para fazer uma espécie de continuidade, né, do encontro passado e mas também dizer uma coisa assim, né, curioso como a gente começou com um número bem grande, né, ali no primeiro nas inscrições e até no primeiro encontro e como que diminuiu um pouco, né? E aí acho que tem claro, pode ter várias questões, mas eu acho que uma coisa que eu e o Léo a gente estava conversando e que eu, né, também me senti muito assim, o quanto que esse livro ele vai ficando cada vez mais impactante, assim, né? Acho que esses dois capítulos agora, assim, são realmente bastante difíceis, Inquietantes, inquietantes. impactantes, exatamente, assim, é esse misto acho que não é uma palavra que não dá conta, mas esse espaço muito angustiante, né? Acho que entre esse familiar, esse estranho. Ao mesmo tempo, eu lendo, né, o quanto para mim é familiar, mas ao mesmo tempo o quanto isso joga nesse lugar muito estranho, fora a complexidade, né, de articulação que ela vai fazendo, assim, acho que tem a ver também com é, as questões e as provocações que ela vai colocando, assim, que são bastante indigestas. Acho que essa palavra que o Léo utilizou na nossa conversa é difícil de digerir, assim, né, então acho que vai ser muito importante, assim, acho que a participação de todos nós aqui para conseguir conduzir aí, né, esse trabalho de hoje, que eu acho que é bem, ao mesmo tempo que é importante, mas muito difícil, né, de conduzir aí. Mas antes disso, eu queria retomar, né, alguns pontos do encontro passado e que desemboca aqui. Eu acho que tem a ver com acho que uma percepção minha de leitura de como a Exildinha vai ao mesmo tempo, situando, né, as questões em lugares muito familiares da psicanálise, mas de uma maneira muito sutil, levando para lugares bem radicais mesmo, né? E ela diz isso no texto introdutório, assim, né, que o quanto ela hesitou em dar o nome de a cor do inconsciente, dizer de uma cor para o inconsciente, o quanto isso naquela época seria extremamente polêmico e poderia trazer realmente assim é, entraves e dificuldades mesmo para que o texto circulasse. Mesmo assim, houve, né, essa dificuldade. E aí é interessante, né, eu e o Léo, a gente estava conversando, como ela vem trazendo essas referências e referências europeias, a maioria homens brancos, né, e aí de uma teorização que está situada, né, dentro de é, vamos pensar assim, um eurocentrismo, né, então toda essa discussão, e foi mais ou menos isso, assim, as provocações que eu fiz no encontro passado, até de colocar, acho que a Isildinha, ela não vai, assim, nesse ponto, de uma forma radical no capítulo anterior, mas aqui ela vai trazer essas questões sobre uma universalidade, né? Eu falei lá sobre a questão, não que eu defenda, não é isso, né? Até que depois continuei a conversar com o Jason, né, e com a Débora, a ideia de um sujeito universal, mas que esse sujeito, né, que a psicanálise elabora, está dentro, né, dessa referência, desse referencial eurocêntrico e dentro, né, ah, dessa posição, né, majoritariamente masculina, branca e aí ocidental, né? Até comentei com o Jason assim que, por exemplo, se a psicanálise tivesse sido inventada, isso é suposição mesmo, assim, né? Quer dizer, uma coisa muito especulativa. Na África, sei lá, na Ásia, né? A concepção de sujeito e de formação, constituição da subjetividade poderia ser outra, né? É claro que a gente sabe o quanto tudo que a gente entende enquanto Ocidente é, na verdade, uma pilhagem de outras referências,
né? E principalmente orientais, assim, né? Mas tô pensando nesse sentido, para reposicionar essa leitura que eu fiz do terceiro capítulo, de que a Isildinha vai situando e localizando essa concepção de sujeito dentro dessa teoria. Então, isso eu percebo gramaticalmente na forma como a Isildinha vai constituindo, principalmente os parágrafos, né? Isso está assim, um tópico frasal, quando ela diz assim, né? Para a psicanálise, na psicanálise, o referencial da psicanálise. Dificilmente, eu acho que não consigo lembrar quando ela coloca num lugar é, vamos pensar assim, de uma determinação, né? A psicanálise, né? Então, dificilmente ela faz coloca a psicanálise nessa dimensão. Então, é sempre como referencial, né? É a partir dessa referência de sujeito, de constituição subjetiva, né? Que ela vai deslocando esse pensar, essa perspectiva da, da constituição, do sofrimento, da particularidade, da especificidade do sofrimento psíquico do negro, né? Que aí ela vai falar em vários momentos nesse lugar do neutro, né? Que é o branco, né? Dessa coisa do indivíduo. E aí que eu tô pensando realmente assim nessa coisa universal, como que a branquitude, o branco se coloca, está realmente nesse lugar universal, né? Então é a partir dessa concepção do sujeito que o sofrimento do negro se coloca. E aí eu acho que encaminhando assim, né, para esses dois capítulos que a gente leu para hoje, eu acho muito interessante como ela não está, e aí eu acho que é esse o ponto, desautorizando, né, a psicanálise ou fazendo assim uma crítica, né, incisiva, né, nos conceitos da psicanálise, mas do quanto a abordagem psicanalítica ela é extremamente importante, exatamente para que perspectivas sociológicas, políticas e econômicas percebam, né, essa especificidade. Então, assim, é como se ela estivesse dizendo, é, a sociologia, a política e a economia não levam em consideração essa questão que, a partir da psicanálise, é possível pensar, que é essa questão da dimensão psíquica do negro que ela Uhum. está colocando dentro de uma especificidade, né? Então, é nesse sentido que eu fiz esse movimento dessa leitura do terceiro capítulo, que poderia ser uma armadilha da gente ler como se ela estivesse validando, né? Fazendo apenas uma espécie de leitura da literatura psicanalítica, do estado da arte, etc. É isso e é mais uma coisa, né? Então, nesse sentido de que ela está indo, né, de uma forma bastante sutil em direção a uma radicalidade, né? Uhum. Uhum. Não à toa, aí um ponto bem contextual, né? A Exildinha, ela tem como referente o Guattari, né? Guattari, Deleuze e tal, toda a questão do antiético, né? Então, é de uma radicalidade, né, em relação à psicanálise, não de desautorização, mas de pensar por uma outra abordagem aí. E aí é nesse sentido que eu acho que ela está chamando a psicanálise para o debate, né? Nesse trabalho, Uhum. né? Uhum. Então era essa contextualização e essa continuação que eu queria fazer do encontro passado para esse, assim. Mas, E, mas eu acho que tem uma corroboração disso. Estou procurando aqui porque faz um tempinho, acho que está na introdução, o Jackson. Quando ela fala, você falou do Guattari e tal, né? E dessa peça que ele prega nela, assim, pega ela meio de surpresa para mandar para ir para um congresso. Como é que chamava o congresso lá? Não lembro. E que aí ela faz uma fala, fica uma espécie de silêncio, e depois a doutor, se não me engano, estou procurando aqui que lugar que tá no começo.
A doutor pega o microfone para dizer assim, a gente não tem nada para dizer, você tem muito a contribuir para a psicanálise, algo desse tipo, assim, né? Ou seja, Sim, a sim. psicanálise não pensou esse sujeito aí que você está falando. Eu acho que está na introdução dela, ou algum das apresentações de colegas que fizeram aqui, não lembro onde é que está. Mas eu acho que tem isso mesmo. Uhum. Mas desculpa, eu cortei sua fala, só queria corroborar uma parte disso. Pode continuar. Eu já fiz o Uhum, introito aqui do que eu queria continuar para o trabalho de hoje. uhum. Eu queria pegar algo disso, assim, porque também foi uma sensação que eu tive, assim, principalmente no capítulo 4, quando ela vai retomando o processo de formação do corpo, né, imaginário, simbólico, principalmente, ainda aquela falha também do corpo real. É, nesses pontos um pouco, assim, difíceis, porque é uma relação bem complexa, né, que ela coloca. Ela trouxe até esse Sami Ali, que eu não conheço, tô bem curioso para ler, inclusive, assim, porque aquele processo que é bem próximo, por um lado, do estádio do espelho do Lacan, mas que não é o mesmo, né, assim, o estádio do espelho. Tem a coisa da figuração do rosto. Fiquei bastante interessado. Tem um livro, eu procurei, tem em português, tem em sebo só. Mas lembrando, assim, né? Porque eu fiquei com essa coisa, caramba, as referências delas são todas, né? Como o Jackson trouxe, europeias, assim, tem uma epistemologia mesmo. Enfim, claro, ela se posiciona na psicanálise, né? Ela não se posiciona como, poderia até pensar como corpo estranho, não sei, a gente poderia pensar sobre isso, mas ela parte desse lugar como próprio, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, à medida que você vai desenvolvendo a leitura dos processos de informação, de subjetivação desse corpo, assim, é muito doido, porque se você pensar o próprio estágio do espelho de Lacan, né? O espelho em si, não os dois azinhos, não os dois, o eu e o outro transitando em posição, mas o espelho em si, ele coloca como grande outro, né? Tem uma coisa aí que, assim, meio assim, independente de que a psicanálise se posicione ou não sobre certa universalidade de um sujeito, assim, a questão é que, sendo constituído por uma linguagem ou por um discurso, isso coloca tudo muito em xeque, assim, né? Não da teoria psicanalítica, mas na formação do sujeito. É isso que ela está, esse é o impasse dela. Se esse grande outro é a linguagem, se esse grande outro é o discurso, e, portanto, é um discurso hegemônico, né? Quando ela coloca ideologia lá no capítulo 1 ou 2, não lembro mais, aquela discussão que até o Tiago trouxe uma pergunta, que a gente abriu um pouco a discussão no primeiro encontro, isso perpassa, né? Ou seja, a história e aquilo que se transmite, que tem uma coisa ali, assim, que é incômoda. É doido isso que você falou, né? De que a psicanálise traz algo que a sociologia, a ciência política, outros campos não podem trazer, e isso é radicalmente verdade, assim. Era outra coisa que eu estava comentando com o Jackson hoje, porque foi assim, eu lendo o texto ontem, li hoje de novo, e atendendo os pacientes na clínica, né? Ali no intervalo, uma coisa. É assim, é maluco, porque há uma espécie de expectativa, assim, né? Da gente que está num campo de esquerda, assim, mais progressista, uma expectativa de que esse subordinado, de que esse marginalizado, de que esse racializado, ele tenha de partida uma espécie de revolta contra a sua condição. Se espera isso, né? Enquanto espécie, não só espera, mas como esperança, né? Ou seja, espera enquanto esperança sobre isso de uma subversão das condições sociais, né? A gente espera isso. E ela marca isso de saída no livro dela, né? Por mais que as condições socioeconômicas mudassem, algo persistiria. E efetivamente, assim, a clínica é uma espécie de martelada, soco no estômago dessa expectativa, assim, né? Mas o que eu estava voltando, assim, se a gente sabe escutar bem, assim, né? Mas o que eu estava voltando é que tem essa coisa que tende a universalizar certo sujeito. Esse sujeito, sim,
constituído pelo outro, não no sentido. O universal nunca englobar tudo, né? Inclusive, curiosamente, tá numa lição que a gente leu. Onde que eu li? Ah, no seminário 2, num cartel que eu estava fazendo no seminário 2, o Lacan diz isso claramente, assim, o universal não é o fato da gente ser bípede, não é o fato da gente ter dois olhos, não é o fato de nada disso, isso não torna nada universal, isso torna a gente minimamente semelhante. O universal é o fato de que há língua. Toda língua não precisa atingir o globo terrestre inteiro para que seja universal, ele fala isso claramente. É só a possibilidade de que o símbolo recubra tudo, essa possibilidade enquanto promessa, não enquanto realização, torna um universal, né? Torna certa categoria universal, certo povo universal, certa língua universal, certa possibilidade de universalização. Então, ele fala isso no seminário 2, está lá na lição 3 para quem quiser. Ele está numa discussão bem epistemológica lá, inclusive, é bastante interessante. Mas tem uma tendência a isso, não como a psicanálise vê o sujeito como universal, mas tem uma tendência de universalização pela entrada na linguagem, eu acho, né? Aí é que está o imbróglio e todo o nó e toda a dificuldade, que eu acho que isso é muito radical na Isotinha, né? Assim, esses capítulos, o Jackson falou assim, ela vai vindo, trazendo, como se fosse empurrando, assim, né, para o limite as coisas, mas nesses dois capítulos ela dá porrada mesmo, tira porrada e bomba isso aqui. Né? Eu comentava com o Jackson de ontem para hoje, a gente foi conversando, assim, quando lê isso é isso mesmo, né? É inquietante, dava um nó, enfim, aí leva a certos reconhecimentos, assim, sabe? O Jackson falou um pouco dele, da clínica, coisa do tipo, assim, que é uma coisa eu já encerro, mas assim, só de começar a ler esses capítulos já é inquietante. Assim, quando ela traz, por exemplo, quando ela está falando da doutor, aí que ela começa a mobilizar conceitos que você não sabe para que ela vai usar, mas quando ela começa a mobilizar os conceitos da doutor, ela fala do corpo enfermo e do corpo são, você já começa, para mim já me deu um nó ali. Eu falei, caramba, por que ela está trazendo um tal de um corpo enfermo? Né? Aquilo já dá um nó na garganta, aquilo já dá um embrulho no estômago. Ela fala, caramba, ela vai levar para esse lugar assim, né? E ela não para, né? Ela continua, né? Quando ela mobiliza outros autores, o processo de dessubjetivação ou de despersonalização, propriamente dito, assim, você fala, caramba, é isso, né? Ainda que a gente saiba que o negro está realmente colocado nesse lugar, né? Às vezes da loucura, o Jackson, a gente comentou antes de começar isso, né? Basta ir nos CAPs, basta ir. Hoje, mais difícil ir no hospital psiquiátrico, ainda que existam, para saber onde é que os negros estão, né? Ainda que a gente saiba que opere desse jeito, quando você está lendo uma teoria assim, você fala: caramba, está levando para esse lugar mesmo? Efetivamente, é para esse lugar mesmo que ela está levando, não para afirmar a loucura do negro, a desrazão, não para isso, mas para colocar onde esse lugar socialmente é empurrado por essa cultura que se transmite por meio desse universal da linguagem, digamos assim. Tem mais coisas para falar, mas só queria começar e abrir. E é interessante, né, Léo, que essa questão que você colocou, né, a partir do, da linguagem, né, ou seja, isso que é o universal, né, a linguagem, ela está colocando aqui como sendo exatamente aquilo que vai situar, colocar o negro nessa posição de inumano, Uhum, né? E ela está dizendo assim que a sociologia, né, ela não aborda, né, esse ponto que a psicanálise está apontando, né, essas questões psíquicas, do sofrimento psíquico e tal, mas quando ela vem falar aqui na página 103, por exemplo, ela vai colocar justamente, e ela vai trazer aquele médico francês, o Louis Conti, né? contigo. Que é exatamente, ela fala assim, é tomado o efeito pela causa, ou seja, a forma como o negro ele é dito, falado, né, o que evidencia, né, daquilo que efetivou, né, a sua condição,
dentro do tecido social brasileiro, é o que vai ser entendido como sendo essa figura que precisa ser posta para fora, né, do simbólico, né, do social e tal. Então, aqui, né, no primeiro parágrafo, né, que ela coloca isso, né, de como é tomado o efeito pela causa, né? Então, é pela linguagem, né, é pelo outro, pelo grande outro que o negro é colocado nessa posição de inumano, né? Eu acho que essa é a radicalidade, assim, né? É a violência do grande outro, Uhum, né? É pela linguagem, né? É, que essa inumanidade ela é colocada, assim. uhum, Essa é a primeira uhum. provocação. Primeira não. Seguindo aqui as provocações, né? Que eu queria O colocar. Jackson, esse foi exatamente o ponto de, assim, de profundo nó no estômago hoje. Foi essa parte aí do Conti, mas não quando estava lendo, mas na clínica, assim, né, de uma paciente Uhum, negra, faz há muito tempo já análise, não é uma pessoa desavisada do debate teórico, até literário disso. Pelo contrário, lê bastante essas coisas. E a partir de um sonho, com a avó, enfim, que já morreu, retornou, cara, retornou assim um rancor, um ódio, uma retornou não, porque sempre esteve aí, mas em algum momento um pouco mais pacificado, a família inteira, assim, né? Todos negros, 100% negros. E ela até fala durante a sessão de hoje, assim, num momento assim, as famílias negras, mas ela fala assim, enquanto condição são levadas para determinado lugar, enquanto condição social, política, econômica são levadas para determinado lugar. Mas quando vai falar da família em particular, é assim de uma revolta contra essa família. Mesmo entendendo, tá tudo assim, uma família completamente desestruturada do ponto de vista social e econômico, sabe assim, puxando daqui para tentar dali, assim, uma coisa terrível, horrível da origem, traumática mesmo, assim, mas que assim volta-se contra essa família, assim, todo o problema do afeto, e ela usa, curiosamente ela usou palavras que o Conte usou aqui, sabe, assim, foi uma hora que me deu um nó, assim, para dizer da família dela, assim, aquilo deu um nó, assim, eu falei, cara, eu tinha acabado de reler, porque foi no começo da tarde isso, eu tinha acabado de reler o capítulo 4 e, sei lá, segunda paciente que eu atendi, foi isso, deu um nó, assim, cara, pesado. E fica mais pesado aqui na página 104, né, quando ela vai dizer da atualidade dessas posições do Uhum. Conti, que aparece aí nesse artigo aí, né, a entrevista da Folha, falando sobre a clã, né? Uhum, E antes ela vem falando assim, né, do quanto que essas espécie de naturalidade para a escravidão, essa disposição para a escravidão, a preguiça, né? Tudo isso assim, né? Vem nomeado a partir justamente dos efeitos da própria violência, né? Então, como isso vai sendo estruturado aí pela linguagem, né? É dito. Então, isso vai configurando assim. Eu só vou falar mais uma coisa, depois eu quero que vocês falem também. Você falou dessa coisa, né, Léo, que se espera dessa coisa da violência tal, e sempre se espera, né, alguma coisa do negro, da posição do negro tal, seja nesse lugar mais violento, seja nesse lugar mais pacífico, assim, né? Vocês devem ter acompanhado toda essa questão, você falou do Thiago futebol, né? Leifert, né? Eu vi. Isso. Vocês viram essa questão do Vini Júnior e tal, e aí teve essa fala do Thiago Leifert, que para mim é um dos grandes emblemas, assim, do Pacto da Branquitude, da meritocracia, né, de tudo isso, e do não vamos falar de pautas e de racismo, porque isso não tem no Brasil, todo mundo é humano, aquela coisa toda, né? Mas a fala dele é exatamente dizer como que esse negro deve se portar dentro dessa ideia do que é a dignidade, qual é a posição, né? Então, ele fica ditando e dizendo assim, né, que o Vini Júnior tinha que ter ido, né, na premiação
Cabeça dignamente, alta. cabeça alta, dignamente escutar a sua própria derrota, né, para mostrar Aplaudir a vitória do aplaudir. outro. Ele falou isso, cara. Tinha que ir de cabeça e aplaudir. Porra! Exato. Então, dizendo que o bom negro, e é isso mesmo, é o bom crioulo. Sabe aquele romance do século XIX, o bom crioulo? É esse que perde, sofre, faz de tudo para conseguir, mas mesmo assim vai perder, mas em silêncio suporta, né, vamos dizer assim, essa desventura. É exatamente a imagem, né, sacrificial que se tem do negro, essa disposição para o sofrimento, essa disposição para a derrota, né? E que não é isso, mano. Por que você tá bravo, né? Essa é a pergunta que o Thiago Life faz para o Vini Júnior, que na verdade muitas vozes fizeram, né? Por que que você reage desse jeito, né? Talvez chegue até o ponto assim, tinha que dar graças a Deus de ter sido indicado, né? Mas Uhum. é exatamente porque é alguém que se insurge, né? Que tem uma posição que não se espera, né? Vamos pensar assim, do negro e tal, mas que na verdade é a grande pergunta da Isildinha, né? Qual é o lugar do negro? Ou, atualizando um pouco a questão, qual é o negro que você espera que eu seja, né? Essa é a questão aí que surge do Thiago Life, né? Era isso que eu queria, é, Tem uma música do dizer. Emicida, não sei se vocês conhecem, que chama Mandume. Começa assim: eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. E aí vai repetindo. Tem um clipe maravilhoso, inclusive, dessa música. É isso aí, é o Thiago Life. Posso dar um exemplo? No microcosmo, vamos dizer assim, né? Vocês trouxeram uma cena é, que todos acompanharam, né? Mais ou menos, mas tá aí para todo mundo ver. Mas falar de um paciente do CAPS que eu atendo, um senhor negro que tem 60 e tantos anos, mais ou menos, 66 talvez, mas essa faixa etária mais ou menos, e ele deprimiu. Ele deprimiu forte, assim, já há um tempo, já há uns 15 anos, 20 anos, talvez. Eu comecei a atendê-lo, assim, mais recente, e ele trabalhava na Petrobras, concursado. E hoje ele é aposentado, mas ele se aposentou já há um tempo, assim, até por essa depressão severa que ele teve. E que tem ainda, mas ele está bem melhor. É, e ele, hoje ele fala assim, no atendimento comigo, ele faz parte de um grupo lá da igreja e sempre tem coisas quermesse, né, essa coisa de ter que montar, ele vai lá ajudar e tal. E uma pessoa, ele foi lá ajudar a montar uma barraca, e uma pessoa se incomodou com ele ajudar, alguma coisa assim, e se afastou dele. Ele foi lá ajudar, essa pessoa que estava, esse cara que estava lá montando, se afastou e deixou ele para lá. Ele assim, ficou totalmente desconcertado, ficou muito mal, voltou para casa e, e falou que ele estava achando que ele estava incomodando, que ele tinha, a presença dele incomodava. Aí eu falei assim, mas como assim? Né? Como isso? Da onde você tirou isso? Sua presença estava incomodando. Aí ele falou assim: eu fui criado para falar assim, senhor. Isso eu sempre, a minha vida inteira, isso que. Então, e aquilo assim, atinge, né? Essa é a condição que ele se relaciona com o outro. É como se ele tivesse ali sempre se desculpando para se oferecer para trabalhar, né? Mas aqui, aquilo assim é de doer, né? E aí só mais um detalhe de como que desencadeou essa depressão dele. Ele fazia parte
do movimento sindical. E aí teve uma greve na Petrobras e uma pessoa foi mandada embora por causa enfim, por causa da luta ali. Ele, ele não suportou, saberia que ele seria, se ele ficasse ali naquela luta, ele estaria na berlinda ali, né? E aí ele deprimiu, mas deprimiu forte, assim, ficou perto da melancolia, sabe? Então, essa impossibilidade, inclusive, da luta pelos direitos ali, trabalhistas, né? De saída, é como se ele não tivesse essa possibilidade. Enfim, Bom. ele não é psicótico. Só Uhum. para trazer esse elemento que vocês trouxeram, que vocês ponderaram, né? Ele está no campo da depressão. Só aproveitar então isso que você trouxe, Débora, porque assim tem um CAPS aqui em Campinas que eu estou na supervisão e vira e mexe aparece na supervisão exatamente um dilema em relação que uma coisa assim muito difícil mesmo de pensar como abordar que alguns poucos, mas alguns usuários psicóticos têm uma atitude racista muito forte com alguns outros usuários. Quando isso poderia ser entendido dentro de um campo da psicose, o que ainda assim não despreza que tem todo um contexto social que dá isso, né? Dá esses significantes, essa condição, ou quando isso poderia ser entendido como de fato um racismo. É uma questão que de vez em quando aparece, assim, uma questão muito, muito difícil, né? Só para pôr um pouquinho mais de lenha no foguinho. Jason, eu fiquei pensando muito assim, enquanto se a gente pensa assim, né, a partir do Lacan, né, que essa formação do inconsciente, né, esse lugar, o outro, e aí aqui na Isildinha, né, ela está desenvolvendo e aqui aprofundando mesmo, né, o quanto o racismo, né, ele está nesse lugar, né, do inconsciente, né, e aí do quanto essa violência, né, vamos dizer assim, que é o racismo, né? Isso que vai vir contra, né, a pessoa negra, vem sempre pela linguagem, vem pelo, pelo outro, é aí que é constituído o racismo, né? É o grande outro, né? Então, eu acho que é racismo, eu diria, assim, não sei o que a Débora considera, assim, né? Ah, mas eu acho que aqui a Isildinha, ela dá elementos de pensar esse racismo constituído aí exatamente no âmbito do simbólico, né, em que todos estão, né, inseridos assim. Então acho que não tem outra palavra assim, mesmo que esteja no âmbito da psicose. E sabe que essa pergunta que você está fazendo é uma coisa que sempre me incomoda também. Eu sempre vejo, né, vamos chamar assim, não sei se dá para dizer assim, né, mas eventos de psicose sempre vêm ataques, né, racistas ou sei lá, contra minorias. Então, parece que vem sempre desse discurso do grande outro, assim, né? Do lugar onde se é alienado, né? Então, por isso que eu acho que é loucura e é racismo porque é alienação, né? Então, acho que eu diria nesse sentido, assim, pensando junto com a Isildinha. Não sei, Débora, o que você acha? Eu acho que é racismo. O racismo está aí, e aparece a céu aberto
para todo mundo reconhecer. Isso precisa ser tratado em CAPS, Uhum. né? Isso é totalmente, não dá para deixar passar, eu acho, né? Aparece assim, se aparece, se isso está, eu acho que tem que ser tratado como racismo mesmo, como uma coisa que não dá para aceitar. Porque vem mesmo, né, Débora, como uma grande violência da alienação, né? Porque é onde está né, esse discurso, né? O discurso racista vem pela alienação, né? Pelo grande outro. Uhum, Acho que uma coisa que eu disse assim, acho que no primeiro encontro, né? Não o fato dela estar colocando aqui que o racismo é inconsciente, está no inconsciente, não significa que tem isenção de responsabilidade, né? Uhum. Tá, Uhum. tá na linguagem, pelo É, no, contrário, uhum. né? né? Uhum. É responsabilidade, sim, né? Disso que se dá de uma maneira é, sem perceber, como assim? Né? Então, que isso seja percebido e Uhum. notado, porque não é psicótico, não é porque é psicótico que não é racista, muito pelo contrário, às vezes aquilo só parece, inclusive, de uma forma mais violenta, né? Por isso que se aparece ali, é uma ótima oportunidade para ser tratado. Esse foi o entendimento da equipe mesmo, né? Uhum, Agora, aí lida-se com uma coisa mais ampla, que é uma ideia de ampla, digo, né, que supera o CAPS, né, de inimputabilidade Sim, na psicose, sim. uma construção social, né, mais ampla, né, Legal também. que diz disso, né? Então, por vezes vem na fala do usuário, uma série de questões por aí, né? Não que isso não seja tratado, estou colocando as questões que vão aparecendo, né? Como que vai aparecendo uma condição assim bem ampla, né? Que é bastante importante, que vai se entrelaçando outras coisas, né? uhum. Isso não faz, vamos dizer assim, do paciente psicótico ali um liberado para o crime, né? Ainda que tenha na lei que ele seja Exatamente, imputável, ele precisa responder de alguma forma. exatamente. O auto-ser, né, que comete um Uhum, assassinato, e o que ele precisava era justamente responder aquilo, né? uhum, Então, uma coisa é ser inimputável frente à lei, outra coisa é não se responsabilizar por aquilo que é, comete a todos, né? É o uhum, ambiente todo, é a relação com o outro que precisa de uhum, tratamento. uhum, Não é a penalização ali como é crime, né? Que talvez, depende do caso, acho que é para ser levado mesmo até nesse grau, como a gente vê na mídia, né? Situações que precisam ser criminalizadas. Não sei se é o caso do que acontece ali no ambiente de CAPS, que tem manejos que são interessantes, vamos dizer assim, talvez tenha ali na relação com o outro a possibilidade de tratamento. Não em termos de criminalização, né? Uhum. Não E eu acho que sei. desculpa, Débora, te cortei. Não, não, só perguntei. É um ponto de vista, mais na verdade, do que uma conduta, né? Eu acho Uhum. que no campo psicanalítico isso fica assim, né? Mas até possível de pensar mesmo. Mas eu acho que tem também alguma condição, vamos dizer, uma vertente um tanto mais sociológica, né, que tende a negar essa participação do sujeito, sabe? Só no colocar num apassivamento, né? Como assim? Quando você pega a esfera,
institucional, a esfera administrativa, isso tende a recobrir um tanto esse lugar da subjetividade, do quanto o sujeito, de fato, tem ali uma participação, mesmo dentro do campo da psicose. Digo enquanto prática atual, né? Do que tem acontecido, não enquanto ideais, né? Tá tendo uma passeata aqui, uma motocicleta, vocês estão ouvindo? Por quê? Uma passeata, um trem, uma buzineira aqui na rua, dá até medo de olhar no Cambuí, não sei nem o que que é. Eu tô longe, não dá para saber. Nossa, tá horrível. Pipa. Voltou, Pipa? Parêntese. Bem-vinda. Eu queria voltar um pouquinho e comentar assim a minha experiência de leitura. E eu, assim como os outros colegas, senti que foi muito difícil de ler. Não só pela densidade de alguns conceitos, de compreender ali como se dá, até que ponto tanto o estágio do espelho como o esquema corporal da doutor podia auxiliar enquanto mecanismo para intervenção, para manejo, mas porque me parece que a Isildinha ela consegue transpor de algum modo na escrita dela esses efeitos do racismo, né, de uma forma assim tão impactante, né, e que dá esse soco no estômago mesmo. E à medida que eu fui lendo, eu tive até. Peraí, isso aqui vai ter que ser aos poucos. Eu já tinha lido, mas novamente, essa experiência. Peraí, vamos aos poucos. Preciso de um pouco de vida aqui para acompanhar essa leitura, porque é algo assim. É uma sensação de. Isso é muito forte, né? E de perceber efeitos que estão ali desde muito primeiramente nessa formação do sujeito, do que a gente pode pensar ali como sendo o sujeito para a psicanálise. Então, é uma leitura muito complexa, né, por diferentes formas. E aí, quando o Leonardo traz né, um recorte da clínica dele, eu fico aqui pensando com a minha clínica também quais as possibilidades de saída, né? E penso que tem aí gente bem bacana trabalhando essas questões na nossa atualidade também, para pensar algo que consiga talvez é, nos dizer dessas saídas, né? De também transpor algo que não caia para a melancolia. É porque o racismo tem efeitos que a gente pode observar assim o tempo todo, né? Então, é um pouco essas impressões que eu fiquei, assim. Quais as saídas possíveis? Uhum. O Gramas, eu acho que isso que você levanta é muito legal. Eu só queria, eu já vou comentar sobre as saídas, que é o nosso imbróglio de fundo, assim, né? Mas eu estava procurando aqui para falar com você uma coisa e achei outra, mas já vou chegar lá, que é daquilo que a gente estava falando da linguagem como constituição desse universal. Tem uma expressão que eu anotei, sublinhei 300 vezes, que ela chama de etnossemântica. Eu achei genial isso, assim, só para voltar a isso, só para não deixar passar. Mas, Grazi, isso é um imbróglio, assim, eu estou até pensando, estou conversando, assim, eu tenho conversado muito com Douglas Rodrigues Barros, né, sobre essas questões todas. Ele, como grande fanoniano, assim, de repente, né? Mas ele, enfim, tá lê tudo isso, tem um debate com tudo isso, mas ele vê, assim, naí mesmo um limite mesmo para a psicanálise, assim. A psicanálise, ele defende isso, assim, com unhas e dentes, ela leva a uma identificação possível e necessária na clínica, identificação mesmo, né? Mas aí ele termina como meio Fanon, assim, né? Mas é da clínica para a rua. Essa é a posição dele até agora, né? Mas ele está lançando agora um livro, eu já estou discutindo com ele, a gente vai lançar aqui na Tiquê, nem avisei ninguém da Tiquê, estou avisando agora,
ele está lançando um livro e eu propus a ele da gente fazer não só o lançamento do livro, mas um mini curso com ele sobre o livro, que é um livro sobre o que é isso identitarismo. É um livro que ele está lançando sobre identitarismo. Enfim, a psicanálise está. Ele já topou, ele falou, vamos pular carnaval junto já estudando, digamos assim. A ideia é que fique para o ano que vem, porque o livro já está chegando esse mês que vem, mas a distribuição mais massiva assim, vai começar só em dezembro, na hora que tudo já está acabando. Então, ele quer que fique para o ano que vem, mas eu estou colocando mais ou menos essa questão para ele, assim, né? Mas ele vê claramente um limite nisso, assim, sabe? Mas ele defende isso, assim, não um campo só de reforço de uma identidade, mas tem uma identidade necessária, né? Mas de uma identificação mesmo, né? Identificação enquanto lugar social, digamos assim, como constituição de um campo de sociabilidade, né? Identificação mais ou menos nesse sentido. Mas tem um limite, né? A clínica não leva. Eu comentei, acho que no nosso primeiro encontro, né? Daquela angústia do Fanon, assim, ele fala, se eu tivesse fora da clínica, aí ele dá um programa político, assim, ele dá 10 pontos, assim. É, sei lá, assim, é um impasse, assim, né? Mas, por exemplo, nesses momentos, mas eu não sei se eu estou respondendo a uma angústia minha ou da paciente, assim, nesse caso, assim, né? Mas nesses momentos de grande impasse, de grande dor, assim, eu remonto construções que são dela, assim, sabe, assim. Caramba, talvez tal época você disse isso, disse isso, né? Às vezes algo disso desaba, digamos assim, né? Algo dessa subjetivação que vai se constituindo, por algum motivo desaba, né? Nesse caso, eu disse, foi por um sonho, né? Mas não sei se isso está respondendo, sabe? Às vezes eu acho que está respondendo a uma angústia minha de escutar aquela porrada, assim, sabe? Mas eu remonto a construções dela, não construções minhas, assim, sabe? Eu remonto mais ou menos isso. Mas é muito difícil, né, esses momentos, assim. Mas, Talvez mas tem gente, o Davidson Faustino, um cara muito legal que pensa clinicamente, tem o Emiliano Camargo, o Kuami, tem uma galera muito boa, a Priscila Santos Souza, tem uma galera muito boa que a gente pode, inclusive, ir pensando de ir circulando, trazendo ao longo do ano, sabe, assim, para comentar a questão clínica mesmo. É uma galera que está pensando eu- clinicamente. talvez para a gente pensar junto aqui, eu fiquei pensando, novamente a questão de pensar. É, eu fiquei aqui comigo, né? Não sei se isso seria uma saída, mas acompanhando algumas pessoas que estão aí nessa busca de contornos por uma saída, se a gente em outras cosmologias encontraria algo de uma saída, né? Eu fiquei pensando numa disciplina que eu recentemente eu acompanhei lá na USP, do professor José D'Amico, que ele propõe muito algo, ele diz algo assim, nesse sentido, de que a psicanálise precisa sambar um pouco. E traz esse elemento do samba, traz esse elemento de como tem outras formas de conhecimento, de transmissão do conhecimento que outras cosmopolíticas propõem, que talvez seja interessante para pensar saídas desse lugar melancólico, né? Mas é algo assim, só que me veio agora. Totalmente. Totalmente. Eu acho que é isso que a Isildinha, da forma mais pesada assim possível, né, autorizar não sobre o tratamento. Ainda que talvez, né, como ela vai trazer recortes de casos clínicos, talvez dê alguma indicação de rumo, assim, né? Mas eu acho que é isso que ela está fazendo. Ela está fazendo a psicanálise, a epistemologia psicanalítica sambar mesmo, assim. Sambar, sambar. Até comentei com o Jackson hoje que eu estou muito animado, que acabou de sair de ler os textos culturais da Lélia, que acabou os textos sobre cultura mesmo, popular, assim, que a Lélia que saiu uma coletânea, né, uma reunião desses textos na Boitempo agora, recentemente, não sei se vocês viram, mas eu acho que sambar no sentido literal do termo também, digamos assim. Eu acho que nessa direção mesmo, assim, né? De que acho que uma coisa que eu falei no encontro passado, que pela minha leitura, a Isildinha ela não está trazendo os conceitos psicanalíticos para confirmá-los,
né? É para trazer para o debate, é fazer debater mesmo, né? Então aqui acho que quando ela traz o conceito, né, freudiano do estranho, do inquietante, do infamiliar, é justamente para fazer isso se movimentar, né, dentro dessa da questão que a gente tem, né? E que eu acho que ela está dirigindo aqui para uma questão que não é tão tratada, né, que é a questão do corpo. E aí do quanto que todas essas questões situam, né, esse corpo que é um corpo inaceitável, né, sempre num lugar de uma destruição, né, um corpo que é, vai ser destruído não só pelo outro, mas também por si mesmo, né? Acho que isso é uma questão super importante, assim. E, e é interessante, né, que aqui na página 126, quando ela vai falar nesse, essa seção sobre a relação persecutória, né, com o corpo negro, ela traz justamente é quase uma melancolia mesmo, né? Lá na página 126, no penúltimo parágrafo, que ela diz, é justamente porque o racismo não se formula explicitamente, mas antes sobrevive num devir interminável, né? Como uma possibilidade virtual é que o terror de possíveis ataques de qualquer natureza, desde física a psíquica, por parte dos brancos, cria para o negro uma angústia que se fixa na realidade exterior e se impõe inexoravelmente, Uhum, né? uhum. Caramba, Então, isso é muito legal. Pode não, desculpa. pode falar, Léo, pode falar. Não, que eu estava pensando nisso, eu estava procurando isso aí quando a Grazi começou a falar algumas questões, eu fui lembrando de uma conversa em outro grupo, quando a gente estava lendo Fanon juntos e tal. E aqui a Isildinha torceu uma porca assim, genial. Ela me deu uma chave de leitura assim, muito interessante, porque eu sempre pensei assim, né, diferente da constituição subjetiva do sujeito genérico, como ela diz, assim, né, do branco, né? Eu sempre pensei, acho que eu até comentei com o Jackson em algum momento disso, no gráfico do desejo, naquele lugar do significado do outro, que vem do grande outro, né? Eu sempre pensei assim de algo inesquecível, impossível de esquecer, no mesmo lugar que ela coloca o Heimlich aqui, naquilo que tem uma falha do recalque, né? Eu sempre pensei esse lugar do significado do outro na questão do sujeito negro, de que era uma insistência permanente de significação do outro. Foi a coisa que eu trouxe, que me chamou a atenção da leitura da introdução, no nosso primeiro encontro, de como esse corpo parece que precisa sempre de um predicado, e agora ela deu uma saída aqui nesses capítulos, nem lembro qual mais, brilhante, assim, que ela coloca que esse lugar da ofensa e de significação desse corpo assume o lugar do nome próprio, né? Assume o lugar da identidade, que era isso que lá atrás eu já estava pensando, né? Parece que esse corpo pede uma marca, pede uma marcação e tal. Mas, enfim, como se isso do grande outro fosse uma insistência de significação permanente desse corpo, que é impossível, é inesquecível, assim, do tipo, sei lá, eu acho que eu já comentei, não sei se foi aqui ou onde, de uma paciente assim, essa semana eu queria esquecer que era negra, na primeira, tipo, esquina não dava mais, sabe assim? Eu queria pensar em outras coisas, estava querendo pensar em outras coisas, me liberar um pouco disso, e chegou na esquina já não dava para esquecer isso, né? Então, eu sempre pensei nesse lugar da insistência do grande outro no processo de significação, ali no primeiro patamar do gráfico de desejo. Só que isso, para mim, vinha ali, tá, mas onde é que vem enquanto formação do sujeito, né? E aí, Judinha é brutal, porque quando ela pega o estádio do espelho, quando ela. Cara, é genial isso, assim, porque há uma dupla inscrição disso, né? Eu não estou falando que ela fala nessas palavras da significação, e propriamente do gráfico do desejo, que era onde eu estava pensando, né? Mas que é essa coisa dessa descompasso da formação do eu, do corpo imaginário, do eu, e portanto simbólico, desse descompasso com o desejo da mãe. O que é um negócio que na hora foi um dos grandes socos no estômago, assim, né? Eu estava lendo assim e falei, caramba, que coisa, né? Difícil. Aí dá para escutar alguma coisa do que você escuta dos seus pacientes, assim, mas é verdade, tem um processo de formação pré-simbólica até desse sujeito, da formação do teu corpo, né? Que está escrito como uma espécie de disparidade de um desejo do outro, né?
Cara, e aí isso é pré-passagem dele no grande outro, né? Digamos assim, como eu estava pensando no gráfico do desejo. A questão é que isso retorna, né? Isso que eu estava chamando. Você lembra, né, Grazi, quando a gente bateu esse papo lá atrás? E quando você começou a falar, eu comecei a lembrar do papo que a gente estava tendo. Putz, a Isildinha deu uma chave aqui que é assim, pré-passagem pelo grande outro, essa inscrição da significação do corpo já está colocada por esse descompasso com o desejo materno, né? E que ela vai chamar com essa relutância em assumir esse corpo, né? Assim, ou quase repulsa até, né, de assumir esse corpo. E que isso é lembrado na hora que eu li essa parte aí que você leu, Jackson. É isso, né? Como ameaça permanente o virtual, né? É isso mesmo. E às vezes realizada, insistentemente realizada, às vezes não em mim, mas ali ao lado, etc., né? Que mantém essa ameaça viva sempre, né? É porque ela vai dizer que o corpo negro e principalmente a pele negra, ela está como significante, né? Exato. Significante no corpo. É É. significado, né? Porque é isso, é o sujo, o feio, o mal, tal, né? Mas é significante, porque é isso. Todo problema do negro é isso, é a pele, Uhum, né? E aí, a pele que não é branca. É uhum, muito interessante que na página 119, né, ela fala, eu parafraseei assim, né, que é assim, se nada acontecer, ou seja, né, se o sujeito for branco, sua constituição se dá na confirmação e reconhecimento do olhar deste outro. Eu estou parafraseando aqui, né? Agora, se for negro, se dá o reconhecimento de sua condição de não ser, uhum, né? uhum, Então, ser negro não é uma condição genérica, é uma condição específica, né? É um uhum, elemento marcado, não negro, uhum, né? Então é isso, a condição é não ser, né? Então acho que é isso que ela vai depois desenvolvendo sobre essa especificidade, né, da subjetividade do negro, que não é somente uma injunção, né, que passa aí ah, por essa entrada na linguagem, no simbólico e tal, mas essa sobreposição, e uhum, que é algo muito tão paradoxal quanto o conceito do infamiliar, que ele é expulso, né? Vamos dizer assim, do simbólico, né? uhum, Pela, pela, por essa sobreposição, né? Então, por isso que fica essa situação de despersonalização, de enlouquecimento, né? sim, É, da imagem do corpo, né? Eu tenho a impressão que Estava comentando com o Léo, né? Que acho que isso aqui eu acho que eu posso falar, Léo. A gente estava discutindo. Que a Isildinha, quando ela vai falar ela vai trazer o conceito do romance familiar do Freud uhum, e para falar a questão, né, edípica, mas não para, no meu ponto de vista, né, justificar e confirmar essa teoria, mas para trazer justamente essa condição e desse impasse trágico que se coloca, né, pro sujeito negro em relação às figuras, vamos dizer assim, que funcionam na parentalidade, mas a Zildjian, ela sempre coloca, dá para ver assim, né? É pai negro e mãe negra, os dois negros. sim, E aí é muito curioso que até aqui, nesses dois capítulos, ela não traz, por exemplo, que aí eu acho que tem um pouco a ver com uma coisa bem pessoal e particular, que é quando você tem, por exemplo, no meu caso, a minha mãe é negra, meu pai era branco, né? E aí, esse desejo da mãe de que os filhos tenham, né, os traços da branquitude é muito grande, né? Principalmente quando o pai é branco, uhum, né? Então, só que aí acontece uma coisa que eu acho que tem a ver com isso que ela está trazendo do estágio do espelho, que aí faz realmente o conceito de sambar, que essa mãe vai ficar procurando nesse corpo as partes e os pedaços da branquitude que compõem esse corpo negro, né?
que vai ser, né, considerado pela cultura, né, tal, e que de antemão a mãe já está considerando que é negro, né? Então, é um nariz que é mais fino, o cabelo que é mais liso, é a boca que é mais fina, né, o tal. Mas isso aqui já ficou mais próximo. E aí, o corpo dessa pessoa, desse sujeito, vai continuar com componentes esfacelados, né? Desse estágio, assim, né? Eu fiquei muito, assim, nossa, esse dia não está trazendo um elemento que é muito experimentado, né? Por sujeitos negros no Brasil, que é quando você tem, né, um dos dois que é branco. Uhum. Então, esse desejo de branquitude vai ser muito maior, né? E aí, o Ele sentimento tem de uma falta. certa explicitude, assim, né? Ele está meio explicitado nesse outro interno ali. Uhum. E aí, talvez o sentimento de privação, nessa coisa da falta, fica mais dramático, vamos dizer assim, né? Porque é como se, não veio, como branco, então falhou, né? Aí esse processo, né, de embranquecimento. Então, eu conversando com o Léo, né? Eu falei assim, nossa, por que que ela não está trazendo, né? Essa, essa condição também, né? Esse é um grande imbróglio, né? Assim, para discussão no Brasil, assim, né? Eu não sei não sei dizer mesmo, assim, onde foi tão fortemente. Você anda em outros países da América Latina, isso não aconteceu, né? Por mais escravagistas tenha sido, mas há uma limpeza muito bem sucedida, né? Assim, uma limpeza étnica, uma espécie de segregação muito bem sucedida. No Brasil, não. Tem essa coisa do embranquecimento, né? Assim, miscigenação, etc. Tem uma cult que saiu recentemente sobre a questão parda. Não sei se vocês deram uma olhada. Assim. Tem uns textos psicanalíticos lá legais, mas que não vai nesse debate que a Isidinha está fazendo aqui, né? Assim, da questão da formação do sujeito e do inconsciente mesmo, né? Não vai nesse lugar. Eu trouxe, eu acho que eu não sei, tá um pouco nos capítulos anteriores, né? Isso que o Jackson estava dizendo do pai branco e da mãe preta. O Fanon discute bem isso, né? Ele faz as composições. Mas da Isildinha, não seria ali quando ela localiza o branco no ideal do eu, né? E aí é para todo mundo, vamos dizer assim, né? Para essa linguagem que de alguma maneira se organiza em torno a partir desse lugar do ideal branco, né? E que fica ali como é, uma marca simbólica, como essa constituição, inclusive inconsciente, né? Desse ideal que é branco. Eu vou contar um outro caso que eu ouvi aí no que eu ouvi acho que umas 2 semanas atrás. Não sei se vocês já ouviram falar de uma promotora de justiça chamada Lívia Santana, baiana, de Salvador. Uma pessoa porreta demais, negra, ela veio falar em Paulínia mesmo, foi por acaso, foi lá. Maravilhoso, as coisas que ela fala é sensacional. Ela vem com assim ela é da área da justiça, né? Então, e ela defende ali as causas, os casos e traz uma amplitude histórica, sociológica que é assim chocante,
né? O que se deu aqui no Brasil, como que a coisa se constituiu, até em termos de Constituição ali, que a gente pega a Constituição da Inglaterra e não reconhece, nunca não é nem reconhece, a gente não conhece do Haiti, né, que é libertária em termos de direitos humanos, né? Em termos de igualdade ali. Ali sim tem uma Constituição que coloca a questão em termos de desigualdade de uma maneira mais séria, né? Mas, enfim, só vou dar contar uma história que ela fala, que é da filha dela. 3 anos, a filha dela, negra, chegou para ela, 4 anos, na verdade, chegou para ela e falou assim: Mãe, eu não quero que você continue negra. Uma mulher totalmente empoderada, né? Dona da situações ali, tanto em termos profissionais quanto familiares e, enfim, sociais. Uma pessoa rica, poderia dizer assim, né? Não riquíssima, mas uma pessoa ali que tem um destaque. E a filha é nesses termos que ela coloca, né? Uma coisa de doer, né? E aí, hoje a menina tem 9, 10 anos, ela tá totalmente diferente, tá super tomada pela questão negra, assim. Eu quero dizer assim, que é a questão do espelho, né? Por isso que eu trouxe lembrei dessa história que ela conta, né? Que como assim, ela não estava num lugar de alienação em relação a isso. Ao contrário, ela estava vivendo, crescendo num lugar de reconhecimento, onde o outro, o primeiro, a Isildinha coloca aqui, o rosto da mãe é o primeiro rosto que a gente né, o bebê se vê ali a partir do rosto da mãe, né? Essa é a primeira constituição imaginária. E ainda assim, né? Ela não queria que a mãe continuasse negra. Então, você vê que não, isso que está assim, que organiza, de certa forma, pelo menos uma de saída, né? Que isso depois mudou completamente, Claro. né? Ela faz Odé, música. Odé, mas eu acho isso muito interessante que você está contando, assim, pela Isildinha mesmo, ela que está me dando essa chave de leitura, porque eu nunca tive muito essa chave. Por isso que foi muito pesada, assim, até eu acho que ler isso, assim. Primeiro essa advertência, assim, né? Mesmo que todas as condições sociais e econômicas mudem, isso permanece. É essa aposta dela de saída no livro, assim, né? Mas tem uma coisa, assim, porque a gente poderia fazer a pergunta, e certamente a gente dá quase para responder, né, de que isso vem de fora, do seio familiar, essa coisa, né? Assim, é quase certeza fazer essa pergunta de onde veio isso, né? Não a conclusão, mas a pergunta da menina que leva a essa conclusão e a essa sentença que ela diz para a mãe. Mas o que ela está trazendo de muito radical e doloroso aqui é que isso vem. Porque assim, há uma espécie. O que eu estou entendendo é isso, assim, né? Há uma espécie de transmissão que a mãe faz, né? E transmissão não é assim, eu quero que você seja branca, não precisa vir desse modo, e não necessariamente, eu acho que hoje muito pouco, talvez em outro momento viesse mais, né? Mas independe dessa transição, o que ela transfere é uma espécie de ferida por ter sido negra, é isso que eu estou lendo, assim, sabe? É saber o que ela está transmitindo enquanto linguagem, é saber o que significa ter um corpo negro, né? É isso que põe certa referência, até inclusive de cuidado, assim, né? De repente, sim, de proteger para que a filha não receba determinado dizer, determinada ofensa, sabe assim, não, se alguém chegar e disser tal coisa para você, você diz que o teu cabelo não sei o quê, coisa do tipo assim, que certo,
adverte para que a criança consiga responder, né? Então, o que ela está transmitindo não é assim, eu quero que você seja branco. O que ela está transmitindo é um saber e um simbólico sobre o que significa ter um corpo negro. É nisso que eu acho que é o golpe de mestre da Isildinha, assim, que ela está colocando, que por onde é que vem isso, né? Quem transmite uma linguagem, quem transmite um saber sobre o racismo, quem transmite esses. É uma ferida simbolicamente localizável sobre o que significa ter esse corpo negro, né? Então, assim, independe nesse sentido até das intenções, sabe? É um negócio tão arraigado que independe da intenção, independe, entre muitas aspas, do que vem de fora, porque, de fato, assim, se está só no ambiente familiar, talvez isso nunca aconteça mesmo, né? É preciso que esse choque aconteça lá fora, assim, como o Fanon diz muito bem, né? Ao ir para a França que se percebe negro, etc. Mas só de ter essa espécie de cercamento, assim, né? De dizer, olha, o que aconteceu, é aí que se transmite essa linguagem e o que ela está chamando de um desejo de branquitude. Eu li assim, mais ou menos, sabe? Ô, Léo, Oi. eu fiquei pensando bem nisso mesmo, acho que foi isso que ficou, assim. Porque quando ele fala da questão do racismo, o racismo entra como uma experiência consciente da coisa, né? Tem algo interior, anterior, que é transmitido inconscientemente, né? Então, que ele diz que o racismo é essa experiência que vem depois, né? Não É, é que inaugura, assim. Então, é, isso era a discussão que a gente estava tendo, né? Antes do estágio do espelho, é no estádio, mas tem alguma coisa anterior, assim, né? sim, sim, Que aí é o que eu entendo que é a questão inconsciente do racismo, né? é. E é Que a pesado isso. experiência de discriminação, ela vem depois, né? É, E vem por um lugar de falta, né? Porque ela vai até o fim para colocar essa experiência, né, do corpo negro nesse lugar da privação, né? A falta real de um objeto simbólico, né? Que é essa questão, né, porque até uma provocação que eu ia colocar para Débora, assim, né? Que nessa questão do ideal do eu, né? É interessante como a Isildinha ela vai trazendo, ela traz um termo que é interessante, que é brancura. Brancura, né? Eu sempre falando dessa brancura. É, e, e aí eu fico pensando se o ideal do eu, do branco, não é o branco, mas é o pacto da branquitude, né? Que aí é uma outra referência, né? Mas é, não seria, por exemplo, vertical, né? Mas seria horizontal, assim, vamos dizer, né? Por isso que ela está trazendo essa questão da sobreposição, né? Em relação ao sim. negro. Sim, né? É isso que falta, e aí acho que tem essa coisa mesmo, dessa transmissão desse desejo, né? Da mãe, desse corpo, e vai, né, por essa via da falta. Mas eu fico pensando se o ideal do eu, né, dos brancos, não seria o pacto da branquitude, né? E aí eu acho que é bem mais, como poderia dizer assim, bem mais grave, né? Porque eu acho porque esse pacto, aí é nisso que você trouxe, né, Débora, de como tudo isso se formou exatamente num grande pacto, né? A Isildinha vai dizer assim que é muito tarde como que os negros começam a compor famílias, a ter direito à escola, né? A estruturar isso que na verdade é o ideal da brancura, né? Que é ter uma família, casa, tal, tudo isso. Porque os negros não conheciam isso antes dentro de como a coisa foi estruturada, porque nem vamos dizer assim, a palavra de serem homem e mulher, marido e mulher, tal, tinha esse direito, porque era macho e fêmea. Macho e fêmea para procriar, para ter uma cria, né? Então, isso é muito tarde, né? Como que. E houve aí um rompimento de uma certa ancestralidade, linhagem familiar, e tudo que pode ser transmitido é exatamente essa falta da brancura, né? E mesmo essa ideia, às vezes, de tentar voltar
a uma certa ancestralidade, passa a ser um outro ideal do eu, né? Que assim, é algo antes da diáspora que perdeu-se, assim, né? Essa África para onde se tem que voltar não existe, né? Não, a não ser no ideal. É um outro ideal do eu para o negro, né? Que fica mais complicado ainda, né? Uma imposição de assim, então se a gente não vai ser como os brancos e cair, né, nesse lugar, então vamos voltar para esse outro lugar, esse outro ideal do eu, né? Que é um passo também para a melancolia, né? E eu fiquei pensando, Débora, se não é, acho que esse Cacida Bento traz, né? O pacto da branquitude como sendo o ideal do eu dos brancos, né? Na 117 ele fala exatamente isso, né? A brancura transcende o branco. Então é isso, é alguma coisa que não é o branco em si, assim. Que daí ele vai dizendo, né, que é o parâmetro da pureza artística, né, da moral, enfim, da sabedoria, né? Uma coisa que transcende mesmo essa imagem. O Simas, sabe? O Luiz Antônio Simas. Hã? Sim, Luísa. Ele, na abertura da Flip, eu falei, né, aqui, mas ele dá também um panorama histórico desse pacto de embranquecimento inclusive com a vinda dos imigrantes europeus e tal, né? Essa coisa mais aí é um pacto, eu acho, né? De embranquecimento social. E eu não sei se é disso que você estaria pensando, do pacto da branquitude. Não, que eu estava pensando no Pacto da Branquitude como sendo a manutenção, né, vamos pensar assim, dos privilégios, né, que os brancos têm, sem a ascensão dos negros a isso, né? É isso que a Isilda está colocando como impossível, que é o não conseguir chegar, tanto por questões materiais, quanto por questões mesmo fantasmáticas e simbólicas, né? O, acho que esse pacto É da aí, Cida, né? mas é da Cida Bento, né? Tem um livro que Isso, chama o isso. Ah, desligamento. é. Acho que o pacto do embranquecimento, ele coloca assim aí o ideal para o negro, né? Se tornar-se branco, né? Esse outro que eu estou falando, que é o da Cida Bento, é a manutenção sem a inserção do negro, né? A manutenção mesmo, né? Dos privilégios e do branco. É o Manutenção da pacto, cultura escravocrata, o pacto de manutenção dessa hegemonia, assim, né? O pacto de né? atuação disso como hegemonia. É. Viu, sobre a ideia da E em qualquer brancura. manifestação, desculpa, fala, Pipa. Oi, Débora. Tô de volta aí na atividade. Não, é porque eu peguei até aqui um trecho que eu acho muito legal, que é do Tornar-se Negro, é a introdução, sabe, do Jurandir. Aham, Ele fala da brancura, olha, é pesado, assim. Ele diz assim, posso ler? claro. Ela, a brancura, permanece branca. Nada pode macular essa brancura que a ferro e fogo cravou-se na consciência negra como sinônimo de pureza artística, nobreza, estética, majestade moral, sabedoria científica. O belo, o bom, o justo e o verdadeiro são brancos. O branco foi e continua sendo a manifestação do espírito, da ideia, da razão. O branco, a brancura, são os últimos artífices e legítimos herdeiros do progresso e desenvolvimento do homem. Eles são a cultura, a civilização, em uma palavra, a humanidade. Eu acho assim, enfim, só para a gente entrar nos termos, né? Quando a gente pensa brancura, o que que a gente está falando? Eu acho esse exemplo aqui, isso que fica, sabe? Eu consigo, nossa, elaborar. Você trouxe esse exemplo da menina. Eu tenho um exemplo pessoal
que eu não sabia, né, articular, mas aí minha mãe falou, quando você era criança, você queria pintar seu cabelo de loiro. E você queria ir para a escola, você queria muito, muito. Eu acho que devia ter uns 3, 4 anos também. Eu acho que eu tava nessa de me tornar negra, me entender como negra. Eu frequentava uma escola infantil que era só de criança branca. E aí eu queria pintar meu cabelo de loiro. Custava o que custe o que custar, sabe? E aí, o que que eu via nisso? Por isso, quando o Léo fala. Ah, eu acho que você falou, Léo, que estaria mais atrelado à descoberta da ferida desse lugar, né? Uhum. Mas eu acho que é indissociável também, sabe? Você pensa também nos privilégios que é o outro lugar. O que que essa brancura representa? O que que eu quero ter pintando meu cabelo? Eu não sabia que não era o cabelo que eu queria loiro, eu queria a brancura, sabe? Eu acho que Então, isso é muito importante e fundamental, porque assim, talvez, sei lá, se a Isildinha estivesse escrevendo como na Martinica, sei lá, de onde o Fanon parte, assim, tanto é que o Fanon, quando ele vai escrever, ele fala, eu tô falando, não estou fazendo uma situação universal do negro em todo qualquer lugar, etc, né? Porque isso que eu falei da ferida é uma ferida, é uma espécie de prevenção, assim, de tentar prevenir o filho, e se transmite às vezes por aí, justamente porque há o branco, né? Se você tá num lugar onde não há, como a experiência que o Fanon faz, né? Que ele só se percebe negro ao chegar na Europa, talvez isso não fosse uma questão, né, mesmo de transmissão, assim, né? Eu acho que tem uma coisa assim que isso se transmite justamente porque há esse outro e esse lugar do branco, assim, né? Eu não sei se em outro lugar isso seria do mesmo jeito, sabe assim, como a Isildinha está descrevendo. Que é uma coisa lá e cá mesmo, né? O que eu disse da percepção da ferida é assim, a mãe tendo, o que ela transmite é tendo sabido simbolicamente, no real e no imaginário, todos esses lugares, o que significa ter um corpo negro, né? Não é só uma percepção, mas uma transmissão do que significa isso, assim, né? Mas é isso, eu acho que isso se transmite justamente porque é algo branco. Essa experiência vai ser experimentada fora, né? agora, Ah, só critério. Ai, desculpa. não, não, vai aí. Não, só para fechar, critério de curiosidade, que a gente está fazendo esse encontro 31 de outubro, né? Amanhã abre a porteira, porque novembro tem o Dia da Consciência Negra. E Sim. é um inferno esse mês, assim. Qualquer um pouquinho mais de melanina nossa, você quer dar uma oficina, assim? Vamos falar de racismo, sabe? Nossa, é um estresse. Mas E pode falar, Léo. também, Pipa, só para pontuar, mas também é o contrário, né? Vamos ser todos humanos, porque é humanidade, todo mundo é humano, não tem racismo, aquela coisa toda, né? Morgan Freeman. É, Morgan Freeman, exatamente. Eu ia falar o seguinte, da Isildinha, não sei se vocês viram os vídeos das entrevistas dela, que ela diz que é uma pessoa super respeitada, né? Na USP, na PUC, onde ela circula. Ela não tem o menor problema. Agora, vai ela lá na Teodoro Sampaio comprar um móvel. Ela entra na loja e aí, só lembrando essa coisa que o Léo falou, é na rua. O negócio é na rua, o tratamento é na rua. Embora ela faça ela diferencie, né, a militância da clínica, ela faz essa marca assim importante que ela fala a militância é da maior importância, porque a gente precisa da militância, Uhum. mas aí ela tenta se afastar disso para a condição da clínica, para a escuta clínica dela, Uhum. né? Mas o que está em jogo, de fato, é a rua. Tem uma Então, entrevista da Neuza Santos Souza também, assim, muito legal, que ela fala do Tornar-se Negro, inclusive, né? Ela fala, putz, quando eu escrevi o Tornar-se Negro, né? Que era o mestrado dela, ela dá essa entrevista com o Lázaro Ramos, não sei se alguém já viu, depois eu mando no grupo.
Ela fala assim, eu tinha uma expectativa, uma esperança fundamental na psicanálise, ou seja, enquanto caminho para a solução dessa questão, né? E ela fala, putz, aquilo com o tempo acabou. Aquela expectativa de que, não expectativa de que a psicanálise pode fazer algo ou não, mas de que levasse a uma espécie de solução desse conflito, assim, né? Vou mandar, não lembro exatamente como ela diz, mas ela diz isso. Na época do meu mestrado, eu achava, eu via na psicanálise uma arma mesmo, assim, né, de luta contra o racismo. Isso caiu, ela diz assim. É porque assim, a psicanálise, gente, a psicanálise, vamos combinar, não é uma saída, muito menos uma solução para, se fosse, nossa, a gente estava frito, na verdade, não estava bem, estava frito, porque o que a clínica ela pode no máximo dar ali descolar, talvez, de algumas fixações, mas o que interessa é o que que a pessoa faz na rua. Isso é para todo mundo, eu acho, não é? Por isso que a situação de racismo, ela precisa, sim, ser tratada. No sentido assim, não basta não ser racista, né? Precisa ser antirracista. Então, qualquer lugar que isso apareça, isso é um tratamento social. Isso é a possibilidade dessa violência não ficar sendo mantida recalcada. É a única maneira. E se trata no social mesmo. Eu acho que não tem outro jeito. Então, a psicanálise, no máximo, na clínica ali, ela tem uma escuta de reconhecimento das questões. Não sei, estou aqui falando os caminhos, mas assim, solução, isso, Quando tem, né, essa escuta, né? quando É, tem essa escuta, Quando quando tem se essa leva. escuta, eu acho que ela, exatamente, porque pode não se dar, isso daí não tá dado, né? eu acho que essa questão do reconhecimento, né, que a Isildinha traz para o debate, e eu acho que ela mobiliza de uma forma muito bonita a questão do narciso e o conceito do infamiliar, e eu acho que ela traz que eu acho que é um problema clínico mesmo, assim, né, para o sujeito negro, que é essa questão do reconhecimento, porque ele se coloca numa dimensão muito enlouquecedora mesmo, porque, como a gente diz assim, que a questão é na rua, é, existe essa dimensão, né, do apagamento, então é um corpo que nessa dimensão que ela vai colocando, né, do gozo, é um corpo, né, que precisa ser apagado, que precisa ser destruído, né, e não só externamente, mas internamente, né, é um corpo que clama por reconhecimento, né, esse reconhecimento enquanto sujeito, enquanto existência, tal, mas é um corpo na rua exatamente por conta desse significante da pele negra reconhecido, né? Então, que o racismo é exatamente isso, né? O reconhecimento do corpo negro nesse sentido como sendo o mal, o crime, né? As coisas todas. E ao mesmo tempo, é isso o Léo deu esse exemplo na nossa conversa, assim, né? Do quanto as mães e é curioso como a minha mãe fala para mim até hoje, assim, né? Se eu saio à noite na rua, tô de bicicleta, tal, ela, ai, toma cuidado, viu? Por qual caminho você vai seguir e tal, né? E aí eu sei que ela tá falando, né, dessa posição, do quanto a gente é ensinado, por exemplo, a não ficar de boné, a não usar, né, gorro, a não esquecer a identidade, nessas coisas todas, assim. Então, é um apagamento para não ser reconhecido, mas ao mesmo tempo existe um desejo muito grande de ser reconhecido, né? E aí isso leva o sujeito exatamente a essas raias da despersonalização, assim, né? Então, o que é que você quer, né? É a grande pergunta lá, né? Você quer que eu me destrua, me apague, ou você quer que eu me apresente, né? Então, eu acho que a problemática do reconhecimento, que é uma problemática, né, que eu acho que é, a gente conversou muito, né, Jason? É uma questão que a gente vem conversando, é uma questão super trágica, né? É,
um dilema exatamente assim dessa coisa, né? É preciso o reconhecimento. Só que com o reconhecimento vem a violência, né? Viu? Você sabe o que eu fico pensando às vezes? Da dificuldade que é estar numa posição de psicanalista enquanto negro, negra, porque essa ideia do não saber, sabe? Que prezam tanto a douta ignorância, você tem que dar, né? Tem umas falas assim de tá de maluco, tem que fazer eu não saber. E aí a gente está nesse lugar do tempo todo tentar construir, porque isso já foi. Quando o negro chega, primeiro chega o negro, né? Com toda essa estereotipia assim do não saber. E aí, quando você vai para essa postura, eu não sei se você está compreendendo a minha linha de raciocínio, Jackson. Eu não sei o que que você pensa sobre isso, mas esse embate, assim, de parecer que a gente quer estar num lugar de interesse, mas quando precisa estar nessas posições outras, como que é se tentar se desnudar desse lugar para fazer essas escutas outras e também sendo assim conseguir também ser reconhecido dentro da profissão, ser reconhecido dentro do exercício, né, da psicanálise. Eu fico muito com essa questão, assim, como que isso é pesado. Eu acho essa uma questão super importante, porque aqui a gente está falando muito do paciente, né? Mas a gente está falando do racismo, né, de forma geral, e a gente não pode se furtar essa questão de que, por exemplo, muitos pacientes não ficam exatamente, né? Como que, né, vai ser tratado por um analista negro, né? E se o paciente é branco, né? Então isso se coloca também, né? Será que ele tem, né, vamos dizer assim, as condições, né, para fazer esse tratamento e tal? Então, eu acho que é uma questão que se coloca de uma forma bem grave, assim, né? O que que é um analista negro? E como é que a gente não pode achar que não, né? Que pacientes não chegarão para a gente assim e de uma forma muito, como a Zildinha coloca aqui, né? Não explícita, mas de uma forma muito sutil, não vão ficar porque você é negro, né? E não serão tratadas, né? Por uma psicanalista negra, e tal, né? Então, e ao mesmo tempo, como que você se posiciona, né? Nesse lugar, assim, né? Ah, desse não saber, né? Que não é não saber das coisas, né? É, isso que eu ia falar, tem que tomar cuidado, porque esse conceito, às vezes, É, ele vira tapa-buraco para tudo, assim, né? não sabe das coisas, né? Eu sei, tenho uma puta formação clássica, eu tenho uma puta formação do que me colonizou, assim, né? Mas esse não saber tem a ver exatamente com não de antemão você dar, né, vamos dizer assim, o significado das coisas, né? Então, por exemplo, eu atendi um paciente negro que ele mora na Irlanda. E aí, de antemão, assim, ele chegou e deu direções de que o racismo não seria uma questão. Então, eu não posso chegar para esse paciente já dizendo e dirigir que o racismo vai ser uma questão para a gente ali, né? Ele deixou assim, ali, que não era isso. Mas claro que era, né? Exatamente porque a Então gente tem. não era, né? Não é minha mãe, né? Exato, não é minha mãe. É aí que eu tenho que não saber. Assim, tá, eu sei que não é isso, mas então aí eu recuo e aí eu vou escutar, né? Eu não vou dirigir o tratamento num primeiro momento aí, né? Então eu vou dar essa de louco que você falou, né? Não vou, porque se eu fizer isso, ele vai sair mesmo, né?
Porque... E vai ser uma violência da minha parte, porque eu tô fazendo uma identificação num significado, né? Eu tô assim, você é negro, você chegou até mim, então é sobre racismo que a gente vai tratar. Claro. Isso é muito violento, né? Da mesma forma como, por exemplo, eu sou um homem negro e tal. Tenho pacientes, mulheres negras. É isso, assim, né? Por mais que eu leia muitas coisas, o sofrimento da mulher negra é ela quem vai me dizer, né? Então é nesse recuo que eu coloco no não saber. Não significa não saber, né? Que eu não tenha lido Isildinha, né? Não tenha lido, né, várias coisas para saber, né? Ou para ter um saber, né? Então eu acho que é nessa direção. Mas eu acho que essa questão, né? O que é ser um analista negro no Brasil, que é um lugar assim de super elite, né? O que é isso, né? E é engraçado, porque, às vezes quando eu falo, eu tenho dificuldade de falar que eu sou psicanalista, eu confesso isso assim. Mas quando você fala, as pessoas, nossa, né? É uma coisa assim. Não, se eu falo que eu sou professora, já é, né, é um episódio muito Esse nossa é tipo assim, chegou lá, é isso, Jackson? exato. É um episódio muito curioso, assim, que eu pegava muito ônibus para dar aula em Jundiaí. Eu dava aula à noite, né, numa faculdade, e ia de ônibus de Campinas para Jundiaí. E aí eu tava no ponto e tal, e aí chegou um rapaz que trabalhava na aviação, negro também, e chegou para mim, assim, muito simpático, e falou assim: Ah, tá indo trabalhar? Eu falei assim: tô indo. E eu tava com uma pasta, né? Que me identificaria claramente como professor. Sabe aquelas pastas de professor, né? E aí ele virou para mim e falou assim: Ah, você trabalha como porteiro? E aí eu falei assim: Não, eu sou professor, eu dou aula. E aí ele falou assim: Nossa, né, tal. Aí eu virei para ele e falei assim: Você não imagina os lugares onde a gente pode chegar, né? Só que é isso, assim, né? Então, olha só os significados, né? Então, você vai pegar um ônibus, é à noite, você vai trabalhar numa outra cidade, então você é porteiro, né? Não, mas esse significado está em todo lugar, né? Não sei se tem ainda na rodoviária de Campinas, tinha uma placa assim, não converse com estranhos. Você sabe, está significado. Nesse caso, está significado. A gente fala que o significante não, ele não, não tem significação de antemão, mas nesse tá, não converse com estranhos, você sabe quem é o estranho. Está significado. Tem umas coisas que são assim, né? Ah, não, sim, isso, uma vez uma abordagem policial em São Paulo, eu estava saindo da PUC de São Paulo, estava é isso, é na rua. Eu estava saindo da PUC, aí indo em direção à Barra Funda. Aí a polícia me parou, abordou. Era um homem, uma mulher, tal. Pediu, né, o RG e tal. E aí eles falaram assim, eles foram muito educados. Eles falaram assim, desculpa, mas a vizinhança ligou pra gente e disse que tinha alguém estranho nas redondezas. Isso, foi Tá estranho, vendo? Tá vendo? né? Essa placa, é isso. Eu tive de mostrar, eu lembro que na época eu tive de mostrar não só o RG, mas como a carteirinha da Unicamp, para provar que eu era estudante, né? Mas foi super tranquila a abordagem, poderia ter sido pior. Ah, e essa frase é marcada, né? Jackson, eu assim, gostei muito dessa colocação da pipa e a sua resposta também, muito. E eu me lembrou, inclusive, aí, um parênteses aqui da sessão clínica, né? Eu acho que você diferenciou, acho que aí você mostrou essa diferença da militância, que a Isildinha fala da militância e da clínica, né? Que a militância, vamos dizer assim, é a questão política, não é uma militância necessariamente da causa, tão somente. A militância é o tempo inteiro que você está no social, né? Vamos dizer, né? É uma condição na relação com o outro, muitas vezes. E você diferenciou, eu acho, né? O que é ali esse embate de estar na rua, e como que essa violência chega e se dá, mas na clínica, o que precisa o que é esse não saber?
E aí só, né, para dizer assim que o Jackson levou um caso na sessão clínica que ele mostrou esse giro ali, Essa né? fineza, né? Porque o Jackson, Hã? essa fineza, porque o Jackson foi muito Exatamente. é, Foi assim, muito, muito bacana. Que acho que é bem isso, preciso, né? é, Mas eu confesso que é muito legal quando você escuta um paciente que é militante. não, assim, não, veja, Eu sei, a questão eu sei, é o prazer, né? O prazer eu sei. claro, a gente goza, né? Sim, não, eu acho o nosso um descanso, assim, quando o paciente. Claro, claro. É isso aí. E aí, gente, vocês têm mais alguma questão, algo que vocês localizam no texto, que acho que seja aí, né, marcante da leitura? E só queria, assim, só pontuar que eu acho que é como ela finaliza, né, esse capítulo, né, que é na página 150, que ela diz, né, é assim que a cor da pele passa a ser um objeto da realidade psíquica, né? Eu acho que isso é super importante, inclusive para essa escrita, eu ia falar escrita, né, mas para essa escuta, né, desse não saber, assim, né, do que quando a gente escuta, né, um paciente negro, assim, né? E mesmo que ele denegue, porque essa é uma coisa que o Léo colocou assim em algum momento do primeiro encontro, como que o racismo no Brasil está nesse lugar da denegação, né? Então, mas a cor da pele está, né, nesse lugar da realidade psíquica, né? Como objeto da realidade psíquica, né? Então, isso é muito importante, né? Eu acho que se ninguém tem nenhuma outra questão por hora, né? Porque eu sei que a coisa vai ficar, E tem várias, né? Dos vai ficar capítulos ainda. se movimentando aí, né? E a gente vai, né, para o nosso final, né? Terminar a leitura do livro, né, Léo? Agora Sim. com o sexto capítulo, com os casos e a Terminar a finalização. leitura do livro, mas não ir para o nosso final propriamente dito. Espero que a gente siga. Assim, qual é o dia? Eu não estou me lembrando agora. O Agora quê? em novembro. Qual que é o dia mesmo do nosso Olhar aqui, encontro? olhar. Último. O movimento da leitura vai ficar aí, né? É, Dia 14. dia 14. Então, dia 14 de novembro, a gente volta a se encontrar para finalizar a leitura do livro, Depois né? falando nisso, depois eu pergunto no grupo, mas se vocês forem me deixar sozinho no próximo de novo, acho que a gente faz online. Mas não, eu pergunto porque tem mais gente, pode ser que venha e tal. Tá bom? Se vocês vierem, a gente toma uma cerveja depois, senão cada um toma na sua casa. Mas eu pergunto no grupo para saber. Então, tá bom, gente. Muito obrigado pelo encontro de hoje. Então, uma boa noite para vocês, bom descanso e Valeu, até. gente. Valeu, Gente, Jacques. Valeu valeu. demais, Boa viu? Valeu. semana. Tchau, Boa Obrigada. tchau. noite, valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijos.